Gravando. Agora estamos gravando. Bom, mais uma vez, bom dia a todas e todos. No chat se encontra, portanto, a pauta, a qual vamos nos referir em termos de conteúdo para o encontro de hoje. Mas, como feita referência na aula de ontem, portanto, partimos das ideias estampadas por Salah Júnior no seu texto sobre a ideia de verdade no processo penal, ou como ele chama, a produção analógica da verdade no processo penal, no qual ele objetiva a reconstrução dessa expressão, repito, uma expressão reitora no discurso do direito processual penal. Nos diversos cursos e manuais de processo penal encontraremos, portanto, a expressão a busca pela verdade, e essa busca pela verdade ela vai navegar, digamos assim, partindo de um oceano denominado de verdade real até mares ou praias denominadas de verdade jurídica. E, portanto, o processo penal tem se desenvolvido nessa expressão reitora, verdade, ora verdade real, ora verdade jurídica. E Salah Júnior busca problematizar, ou seja, busca desvendar as complexidades desse conceito de verdade, correspondendo a ideias de realidade, materialidade, substancialidade, relatividade, etc. Para propor, portanto, o que ele chama de epistemologia da passeidade. Ou seja, a observação e a reflexão acerca de que a verdade com a qual o processo penal lidar e procura reconstituir é algo do passado, é algo que aconteceu, não é algo que acontece, né? Assim como o direito material, o direito processual não lidar com o presente, né? Ele observa algo acontecido, toma decisões, faz escolhas sobre algo acontecido com a ideia de garantir o futuro. Ou seja, para muitos, com a ideia de que aquilo que aconteceu no passado não volte a acontecer no futuro. E a decisão do direito, através de um campo imaterial, denominado de teoria do processo, administrativo, civil, trabalho, penal, para que, portanto, não volte a acontecer. Essa construção da verdade, ou a ideia de rompimento do paradigma da verdade, proposta por Salah, joga todos os olhos para cima do Estado juiz, né, como o último dos personagens a construir essa verdade. Ou seja, essa verdade ela vem prevista normativamente, né, com a expressão taxativa, como dizem os constitucionalistas, com a expressão taxativa de verdade real. Depois, essa expressão é substituída por verdade jurídica, né, e no paradigma no qual nós estamos, o personagem denominado de Estado juiz passa a ser o grande construtor dessa verdade. Há uma outra perspectiva, para além dessa de Salah Júnior, que é a dos construtivistas, que dizem que o juiz, né, na verdade, não decide, né, ou o juiz só decide sobre aquilo que já está decidido. Porque o juiz só pode decidir, no caso aqui vou me restringir, especificar, o juiz só pode decidir, no caso penal, né, sobre aquilo trazido pela acusação e produzido pelo órgão de acusação, ou seja, a argumentação jurídica de acusação e a produção de provas, e do outro lado, só pode decidir sobre a argumentação jurídica da defesa do advogado, né, no sentido de desconstrução da acusação para afirmar uma ideia de inocência do acusado, do réu, ou seja, do indiciado, do investigado, do acusado, do réu, e aqui na fase final da persecução, ou na segunda fase da persecução, do réu especificamente. E aí, para esse pensamento construtivista, o juiz só decide sobre aquilo que já está decidido. Ou seja, ou ele acata a acusação, e ele é persuadido pela acusação e prolata a sentença penal no conteúdo condenatório, ou ele acata as argumentações da defesa técnica, do advogado, do defensor, e, portanto, prolata a decisão de conteúdo absolutório. Mas, na ideia de Salah Júnior, ele levanta uma outra questão, que é a questão da construção dessa verdade
A construção dessa verdade por um paradigma que está dentro do direito constitucional. Aqui. A última parte do texto de Salah Júnior se refere fundamentalmente, né, às ideias constitucionais do processo penal. Quando Salah Júnior sustenta a ideia de que o juiz, como personagem final da construção dessa verdade real, que ele chama de verdade real, ou aqui eu chamaria de verdade jurídica, mas ele diz que essa verdade real, pelo juiz, muitas vezes é construída pela ideia do ativismo judicial. O que está querendo afirmar é que o ativismo judicial macula, né, lesiona, digamos assim, ou ignora ou nega uma estrutura normativa do que deve ser a verdade real no processo penal. Com essa afirmação, ele pretende uma análise que poderemos chamar de superação daquilo que ele vai chamar de isolamento ou de isolacionismo do discurso jurídico, porque as argumentações jurídicas, elas são sempre em função de uma previsão normativa. A acusação diz que houve a consumação de um delito e procura produzir provas no sentido de explicar, né, a consumação desse delito e a autoria e materialidade nessa conduta delituosa. Do outro lado, a defesa técnica, o defensor procura desconstruir essa acusação, esse modelo de verdade. E quando o juiz prolata uma decisão por esse movimento denominado de ativismo judicial, ele ignora toda uma estrutura jurídica que é a tradução de uma verdade do processo penal. Que nós vamos ver, né, quando chegarmos no tópico, por exemplo, que tratarmos da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Juízes que ignoram o procedimento jurídico. Por exemplo, e aqui, mais uma vez, por favor, não me interpretem, ou não interprete a minha produção discursal, né, a minha argumentação, pela a ideia política ou político-partidária. Não tenho partido, né, faz 20 anos que não voto, a última vez que votei foi em 2002, meu domicílio eleitoral é em São Paulo, né, então não me interessa o discurso político. Mas, por exemplo, nós tivemos recentemente, né, juízes prolatando decisões em que o Ministério Público pede uma medida, por exemplo, e o juiz dá o despacho dizendo que aquela medida não era recomendável e sim que ele estava atribuindo uma outra. Ora, o juiz não está adstrito ao pedido? O juiz pode ir para além do pedido? Ian levantou a mão. Professor, já que o senhor está no tema, eu vi que Walter fez uma pergunta interessante no chat. Desculpem. Professor, em síntese, o que seria o ativismo judicial? Eu vou me referir a ele. Vou trazer o conceito. Vou trazer o conceito. Ou seja, o juiz não está adstrito ao pedido pela teoria dos procedimentos, ou seja, a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, ela vale só para a acusação e a defesa e ela não vale para o Estado juiz? Então, que constitucionalidade é essa dessa teoria dos procedimentos? Como nós veremos em tópicos posteriores. Então, qual é a verdade? Essa é a ideia final do texto de Salah Júnior. Qual é a verdade que o juiz pode construir pelo ativismo judicial? Já que o ativismo judicial não presta obediência à estrutura normativa do Código de Processo Penal, já que ele não presta obediência à estrutura normativa do direito material penal, e se ele não presta obediência a essas estruturas infraconstitucionais, ele também não presta obediência à Constituição do Estado.
Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou sair, eu vou pedir permissão para sair da teoria do processo penal para ir para um exemplo concreto lido nos autos de processo. Em novembro do ano passado, em São Paulo, para coordenar umas atividades de pesquisa na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que acontecerão no ano de 2022, no segundo semestre do ano, no segundo semestre do ano de 2022, quando estarei lá, mais uma vez, fui ao escritório de advocacia de um amigo juiz, ou, desculpe, de um amigo advogado. Foi ao escritório de um amigo advogado, seu nome, Jorge Lúcio. Amigo dos tempos de faculdade em São Paulo. E hoje é um advogado, tem um grande escritório em São Paulo. Disse, Luciano, dá uma olhada nesses autos do processo aqui, nesses autos de processo, e me diz qual é a medida que o advogado tem que tomar aqui, qual é o próximo passo nesse processo. O caso era o seguinte. Esse é um exemplo concreto de ativismo judicial. Depois eu vou explicar o conceito, procurar dar o conceito da doutrina. O caso era o seguinte. Um rapaz prestou um concurso para professor universitário da Unesp, Universidade Estadual Paulista. O edital do concurso dizia que o concurso se desenvolveria em 3 fases. Prova escrita, prova didática, prova de títulos. O rapaz prestou a prova escrita e ficou com a nota 9,6 na prova escrita. O segundo colocado tinha tirado 7,2. Então, ele tinha 2,4 de vantagem para o segundo colocado, para ir para a prova didática. Aquela prova de 40 minutos que o professor faz para uma banca avaliadora. Ele fez a prova didática. Tirou 6. Não passou, portanto, não foi para a terceira fase do concurso. Porque o concurso dizia que nas 2 primeiras fases você tinha que obter nota 7 para ir até o final do concurso. Mesmo ele tendo 9,6 na primeira, tendo tirado 6 na segunda, não iria para a terceira, que é a prova de títulos, que definiria, portanto, o concurso. Ele procurou o advogado, disse, o que é que eu posso fazer? Porque eu pedi os espelhos da prova para a comissão do concurso. E o presidente da comissão disse que não vai disponibilizar os espelhos da avaliação dos 3 membros da banca que me atribuíram nota 6. O advogado disse, não há problema. Temos uma ação mandamental, uma ação constitucional, que é o habeas data, e também tem a lei de transparência, a lei federal de transparência da prestação de serviço da administração pública, dos atos da administração pública. É uma universidade pública, a Universidade do Estado de São Paulo. Então, eu vou ingressar com o habeas data, requerendo ao juiz que determine ao presidente da comissão do concurso que apresente os 3 espelhos de avaliação dos 3 membros da comissão que avaliaram sua prova didática e que lhe reprovaram. Portanto, não admitindo que você fosse para a terceira fase do concurso. A ação de habeas data ela é distribuída, cai com um juiz no Fórum João Mendes Júnior, e o juiz dá o seguinte despacho. Vistos, vírgula, analisados os pedidos do peticionante, este juízo se manifestará após o recolhimento de custas. Ponto. Eu li aquilo nos autos. Habeas data com recolhimento de custas. Mandado de segurança também tem recolhimento de custas. Habeas corpus vai ter recolhimento de custas. Eu disse, Jorge, você não foi despachar com o juiz para explicar para o juiz que a ação é mandamental, habeas data, não tem recolhimento de custos, e que ele pode ter se equivocado na análise com o número de processos que tem, etc, etc. O advogado disse, foi, Luciano. Eu disse, qual foi a resposta do juiz? Ele disse, aqui nesse juízo, recolhe-se custas em habeas data. Onde está a previsão normativa sobre isso? Essa é a última parte do texto de Salah Júnior.
a verdade construída pelo juiz através de um movimento dentro do direito constitucional, dentro do constitucionalismo, do neoconstitucionalismo, chamado ativismo judicial. O que é o direito constitucional? O que é a teoria constitucional? O direito constitucional é um modelo de Estado. Um Estado constitucional de direito regido, portanto, pelas teorias da Constituição. Uma Constituição política, uma Constituição jurídica, Constituição política como aquele modelo de Carl Schmitt, uma Constituição jurídica como o modelo de Kelsey, uma Constituição cultural como o modelo de José Afonso da Silva, uma Constituição dos fatores de força da sociedade como o modelo de La Salle, etc., etc. O direito constitucional é, portanto, a estrutura que dá legitimidade a um Estado constitucional de direito através das teorias da Constituição. O neoconstitucionalismo, portanto, o direito constitucional ou o constitucionalismo representam isso. O neoconstitucionalismo, ou antes, o constitucionalismo, no constitucionalismo, o juiz está adstrito à estrutura da Constituição. Ou seja, quando a Constituição determina, né, que a interpretação, o juiz como o primeiro intérprete da norma, e a Constituição lhe concede esse status, essa posição, ele é o primeiro intérprete da norma, o juiz, como primeiro intérprete da norma, só poderá interpretar as normas infraconstitucionais à luz das normas constitucionais. Ou seja, a interpretação de uma norma infraconstitucional está vinculada ao mandamento constitucional. Esse é o constitucionalismo. O juiz está adstrito à estrutura do constitucionalismo, às teorias da Constituição. No neoconstitucionalismo, aí nós temos a abertura da caixa de Pandora. O juiz já não está mais adstrito à estrutura rígida da Constituição. O juiz pode decidir pela livre convicção do juízo. Ele pode, portanto, tomar decisões que não estão necessariamente vinculadas, portanto, à rigidez constitucional. E aí nós temos uma série de decisões. O Supremo Tribunal Federal faz isso o tempo inteiro. A ADPF 54, por exemplo, é uma delas. O julgamento do STF na ADPF 54 sobre a questão do aborto de fetos anencéfalos é uma decisão neoconstitucional. Por que ela é uma decisão neoconstitucional? Porque o Código Penal só prevê duas esculturas de legalização do aborto. No aborto humanitário e no aborto necessário. Lá, nos artigos que compõem do artigo 124 ao 128 do Código Penal. E aqui, mais especificamente, nas previsões sobre o 127 e 128 do Código Penal. Quando a própria norma diz, no caso de violação sexual, o aborto se torna legal, né, por causa da gestação indesejada da mulher, que ela é fruto de uma violação, ela é fruto de um crime. Ou então, quando a gestação, né, produz risco para a vida da gestante. São essas as duas previsões de aborto legais. Vem o STF no julgamento da ADPF 54 e diz, no caso de fetos com má formação cerebral, pratica-se o aborto. Não tem previsão na Constituição sobre isso e não tem previsão no Código Penal sobre isso. Essa decisão é uma decisão neoconstitucional. E depois, ainda em caráter liminar monocrático, em voto dado por Barroso, porque o plenário da Corte ainda vai ter que analisar, Barroso prolata uma decisão em que concede a uma mulher a realização do aborto, porque estabelecendo um prazo até 90 dias de gestação. Essa decisão monocrática do ministro Barroso ainda vai a plenário para uma decisão de mérito para ser ratificada ou retificada pelo plenário da Casa. Mas em decisão monocrática ela já foi dada. Então, hoje, no direito brasileiro, nós temos uma verdade, no direito penal brasileiro, no que se refere aos crimes tentados ou consumados contra a vida, nós temos uma realidade inequívoca. Duas previsões normativas infraconstitucionais de legalização do aborto e duas previsões da decisão judicial que não tem previsão alguma na legislação infra e nem na Constituição.
Então, houve uma decisão judicial autorizando o aborto até os 90 dias, monocraticamente em caráter liminar. Por Sua Excelência, ministro Barroso. Que será apreciada no mérito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Aí vem a ideia de Salah Júnior. Essas verdades construídas pelo juiz, porque, veja, nós estamos falando aqui, né? Porque se não tivesse a ADPF e a mulher, se não tivesse o julgamento da ADPF, julgamento de mérito decidido já pela Suprema Corte, e a mulher viesse a praticar o aborto do feto anencefalo, ela estaria em curso num crime, num delito, num injusto, e responderia a um processo penal. No caso, agora que Barroso prolatou a decisão há algum tempo e está esperando o julgamento de mérito, idem. Assim, Joana Dar coloca aqui, a ADIM 3510 e outros também vêm ao caso. Sim, exatamente. Perfeito. Sim. Ora, o que é o ativismo judicial? E aqui, no Brasil, só se fala de ativismo judicial. Fora do Brasil, se fala de ativismo judicial versus decisionismo. Ativismo judicial está, portanto, nessa matéria da DPF 54, né, e de outras que o STF já se pronunciou e vai se pronunciar. Quando o quê? Quando o STF inventa direitos que não estão previstos, seja na normativa infraconstitucional ou na Constituição ou nos tratados internacionais. E aí a decisão judicial inventa direito. A decisão judicial constrói uma verdade. Isso é ativismo judicial. Trabalha com a inclusão. Quer outro exemplo? Vamos dar uma olhada, né, nos artigos 226 e 227 da Constituição, que trata sobre o direito de família e, portanto, o conceito de família no direito constitucional brasileiro. E aí o STF prolata uma decisão, né? Aqui eu estou fazendo uma narrativa descritiva, não estou me posicionando e não estou colocando mérito na questão, estou apenas construindo uma narrativa descritiva do julgamento do STF. E aí o STF prolata uma decisão afirmando que a união homoafetiva representa entidade familiar. Ora, o conceito de família e de entidade familiar representa um rol taxativo e não enumerativo. Um rol taxativo na Constituição. E união entre pessoas do mesmo sexo não está lá previsto taxativamente, como dizem os constitucionalistas, como entidade familiar. Mas o STF passou a reconhecer. E aí, portanto, essa é uma decisão de ativismo judicial de inclusão de direitos para determinadas pessoas. E que hoje, inclusive, já se pacificou a ideia de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive, aqui tem provimento do Poder Judiciário da Paraíba estabelecendo, né, que a expressão é casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essas são decisões de ativismo judicial que criam verdades. Criam verdades. E o que é o decisionismo? Um instante só, Mariana. E o que é o decisionismo? O decisionismo são decisões, se o ativismo judicial são decisões que inventam direitos, criam direitos e incluem as pessoas, o decisionismo são decisões judiciais que negam direito e excluem as pessoas. E no processo, e aqui há uma certa divergência com o texto de Salah, na nossa posição, no processo penal, em regra, nós não falamos de ativismo judicial, porque, em regra, as decisões dos magistrados não são para reconhecer direitos, mas para negar direitos do acusado, negar direitos do réu, negar direitos do indiciado, do investigado. Então, em regra, no processo penal, a ideia é de decisionismo jurídico e não de ativismo judicial. Mas o ativismo judicial em matéria penal também existe, sem dúvida alguma. Antes de passar a palavra, acho que era a Mariana, era isso? Walter, professor, isso não abre uma brecha para todos os juízes adotarem a mesma decisão? Isso abre uma brecha para a hipercomplexidade de verdades no sistema jurídico. E, portanto, depois o descontrole sobre essas verdades.
e se abre um Windows gigantesco. Mas alguém tinha levantado a mão. Desculpe-me que eu não recordo agora, mas alguém tinha levantado a mão. Fique à vontade. Pessoal. Tá Mariana, era Mariana. Ouço sim, Mariana. Ou como diz o governador de Minas Gerais, né? Ovo sim. Então, era sobre a questão do ativismo judicial. Eu acho que muito dessa questão se deve à inércia do legislativo, porque se tem uma demanda social, ela não pode ficar sem resposta. Aí fala, mas está usurpando a competência. Ok, o legislativo tem a competência dele, mas ele não age. Então, falando especificamente sobre a questão dos direitos LGBT, porque tem um projeto de extensão coordenado pelo professor Glauber, que o senhor deve saber que é um grande pesquisador da área, tem vários livros publicados, inclusive fizemos um evento, acredito que na sexta-feira, antes do início das aulas. Inclusive tem capítulos publicados em livros dele e da ex-esposa dele lá do Recife, da Unicap. Em dois livros de Glauber, e com ela, com Carolina, eu tenho 2 capítulos publicados sobre exatamente gênero no direito. Pois é, Glauber é um cristal, e recentemente nós fizemos um evento com uma professora da Universidade Federal do Piauí, ela é trans, não sei o quê. Enfim, fizemos todo esse debate, ele teve uma crise existencial, porque de repente ele já não se sentia mais apto para coordenar um projeto para falar sobre gênero e feminismo, né? Mas enfim, o que eu ia dizer é que as demandas sociais, elas não podem ficar sem respostas. De fato, é lamentável que o STF tenha que estar legislando, que é totalmente fora da sua função típica, porém, não é só questão de, os gays estão querendo direito para lá, querem direito para cá, são questões básicas. Por exemplo, você vive com uma pessoa a vida inteira, enquanto companheiro. Se ele morre, aí de repente você não vai ter direito à pensão por morte, você não vai ter direito a ser incluído no plano de saúde, e várias outras questões, sabe? É porque eu vejo muita gente achando que é para farra, mas é para questões bem básicas mesmo. Questões previdenciárias. Exatamente. Questões previdenciárias que são insubstituíveis na vida de uma pessoa a partir de determinada idade. Então, era só essa ressalva, professor, porque é muito fácil criticar o judiciário sem falar que o legislativo é todo amarrado com a base eleitoral e não age no que tem que agir. Eu fico muito indignada, sabe? Claro, Mariana, que há uma omissão legislativa do judiciário, não há dúvida alguma, não há dúvida. Essa omissão legislativa, aliás, tem um artigo de Canotilho muito interessante, não sei se pode se encontrar aí no Google, li esse artigo no começo dos anos 2000, isso aí tem quase 20 anos que eu li esse artigo de Canotilho, exatamente sobre a problemática da omissão legislativa, né, e o surgimento do ativismo judicial. Tem uma súmula, essa questão é antiga, tem uma súmula de Santo Tomás de Aquino, não estou lembrado qual é o número da súmula, que ele levanta essa ideia, ele é contrário, obviamente, mas ele levanta a ideia que é extremamente pertinente. Diz Santo Tomás de Aquino, abre aspas, sarà lícito a qualcuno soggetto alla legge agire a di fora della parola della legge? Interrogazione. Tradução. É lícito ao intérprete da norma decidir para além do que diz a norma? Interrogação. Essa é a súmula de Santo Tomás de Aquino, que ela vai dar origem ao neoconstitucionalismo. Os juízes passaram a entender, é lícito. Por quê? Porque na democracia liberal, representativa, política, o legislador está adstrito à produção da norma. E, nesse momento contemporâneo, o juiz está adstrito à decisão judicial. Quando o juiz é provocado, ele tem que tomar uma decisão judicial. Aliás, o que é a decisão judicial? A decisão judicial é um mecanismo de minimização das complexidades sociais. Eu tenho uma complexidade social lá, que ela está em ebulição, que a estrutura normativa não a engloba no mundo do direito e que, portanto, ela necessita desse direito. Como há a provocação do Poder Legislativo, e o Poder Legislativo é omisso, como diz Canotilho, então, obviamente, você procura o juiz. O judiciário, se nós observarmos, o judiciário na democracia, o juiz ascende como personagem principal e o legislador decai como personagem principal.
nesse momento contemporâneo da modernidade, o juiz é muito mais relevante do ponto de vista da concretude do direito do que o próprio legislador. Porque o legislador, né, o legislador que tem ou que está adstrito a produzir a norma é omisso. E o Estado é o Estado constitucional de direito. E o constitucionalismo se realiza materialmente falando, e não imaterialmente, como era o direito positivo. O direito positivo, eu olho para o artigo 121. Quero matar Lucas. Compro um revólver. Me dirijo à casa de Lucas. Quando chego na casa de Lucas e vou puxar o revólver para dar 2 tiros em Lucas, decido, por um comando psíquico, cerebral, decido que não vou fazer e me retiro. Me esvaio do local. Ali se realizou o direito positivo de Kelsey, o artigo 121. Quando eu deixo de praticar a ação descrita na norma, o direito positivo se realiza. O direito constitucional é o contrário. O Estado diz que eu tenho direito à saúde. E aí eu tenho um problema de saúde e o sistema de saúde não me atende. Eu procuro um médico, ou eu procuro um juiz, o juiz prolata uma decisão dizendo que o Estado está obrigado a me proporcionar o direito à saúde, ao acesso à saúde como um direito fundamental social. E aí eu preciso de um intervento cirúrgico que custa R$100 mil que eu não posso pagar. Com a decisão judicial, o município vai ter que pagar esse intervento cirúrgico para mim. E aí o direito constitucional se realiza. O direito constitucional se realiza na materialidade e não na imaterialidade, como o direito positivo. Luciano? Ok, Joana, já lhe dou a palavra. E aqui entram as problemáticas. Porque quando isso é em relação a direito civil, tudo bem. Quando isso é em relação a direito administrativo, tudo bem. Quando isso é em relação a direito previdenciário, tudo bem. Mas quando isso é em relação a direito criminal e processual penal, o retrocesso civilizatório pode ser danoso. Pode ser danoso. Eu vou dar um exemplo aqui, que muitos vão me arregaçar, vão me criticar pra caralho. E olhe que eu sou favorável. Sou favorável por quê? Porque interpreto que é um drama nacional, essa questão é um drama nacional e uma tragédia universal, que é o assassinato de pessoas de orientação sexual não homogênea ou de escolhas sexuais que divergem do modelo judaico-cristão de sexualidade e família. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão criando o tipo penal de homofobia. O que essas pessoas são assassinadas pela sua decisão de orientação sexual no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas desse gênero. Mas o Supremo Tribunal Federal não é órgão legiferante para criar tipo penal. O que é que diz o artigo 1º do Código Penal brasileiro? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O que é que diz o artigo 5º, inciso 39 da Constituição? A mesma coisa. De onde é que vem isso? Isso vem da construção de Anselmo von Feuerbach no Código Penal da Baviera em 1814. Nulo crime, nulla pena sine lege. Nulo é o crime, nulo é a pena sem lei. E aí o Supremo Tribunal Federal vai e diz, não, criamos o tipo penal de homofobia até que o legislativo crie a norma. Ora, o legislativo brasileiro é conservador, é moralista, é religioso. Um congresso, nós temos um congresso que tem bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada do gado, bancada de não sei o quê. Só não tem bancada da liberdade, bancada do progresso. Isso não tem. Quando é que esse congresso vai votar um tipo penal denominado de homofobia, que essas pessoas são assassinadas todos os dias? Na minha interpretação, isso vai levar tempos e tempos para essa conquista civilizatória. Aí o Supremo Tribunal Federal vem e cria esse tipo. Ora, o Supremo Tribunal Federal não tem competência legiferante. Por quê? Porque se eu aplaudir esse tipo de decisão, de que o Supremo pode criar um tipo penal de homofobia, amanhã o Supremo Tribunal Federal cria um tipo penal criminalizando os movimentos sociais como terroristas. E aí, ó. E aí, como é que nós ficamos? Volto a repetir. Em matéria de direito civil, em matéria administrativa, em matéria previdenciária, tranquilo. Agora, em matéria penal e processual penal,
os bens jurídicos em jogo aqui podem representar um retrocesso civilizatório. Joana? Sim, você antecipou até a minha fala, né, que eu ia fazer esse link com a questão do pensamento greco-romano, não é? Então, você dispõe aí. Mas o que eu observo, né, da leitura que a gente está fazendo aqui, do Sala Júnior, aí o que você também nos apresentou, que eu achei de uma dinâmica fantástica, o José Calvo González, né, aonde ele traduz isso aí, e que a gente tinha sido apresentado a partir do pensamento, né, de Foucault, a construção da verdade. Mas Sim. A gente... verdade é as formas jurídicas. Isso, a gente volta, né, para isso e faz aí... Um link também com a hermenêutica jurídica. Aí a gente vai observar a hermenêutica constitucional jurídica, as lacunas que a gente observa, não é? Esse olhar diferente Sim. da magistratura, essa questão da equidade, os brocardios que caem por terra, que na leitura do direito, não é? A gente vivia vomitando tudo isso. Então, observar o processo penal a partir do que você está nos passando é mesmo a gente se remeter à questão civilizatória. E estou achando, assim, de uma leveza incrível esse olhar, não é? Não tem lá o peso, a força. Por quê? Porque se torna contemporâneo. Então, acho incrível, não é, essa leitura de fazer esse link entre o que é apresentado no texto com outros teóricos. Achei dinâmico demais. E a hermenêutica constitucional passou a ser vista diferente, pelo menos por mim. Muito bom mesmo. Quero deixar, assim, Alana, quero deixar bem claro aqui que sou totalmente favorável à união homoafetiva, né, no direito civil brasileiro. Quero deixar aqui que sou totalmente favorável a direito de herança dessas pessoas, a direitos previdenciários dessas pessoas. Quero deixar isso aqui taxativo. Assim também como sou favorável à criação de um tipo penal de homofobia, né? Assim também como sou favorável que se retire como sexta qualificadora do crime de homicídio, o feminicídio da Lei 13.104 de 2015, e que seja um tipo penal autônomo, e não uma qualificadora do crime de homicídio, mas um tipo penal autônomo, que se crie o artigo 121A, sendo o crime de feminicídio, o 121A, e não como uma qualificadora. Sou favorável a tudo isso. Agora, não compactuo em matéria penal e processual penal de invenções ou criações pela decisão judicial. Primeiro, porque o direito penal da civil law é um direito da legalidade. Nós estamos adstritos à legalidade. Se tivéssemos num sistema da common law, como os americanos e os ingleses, em que o princípio é o princípio da oportunidade, tranquilo, poderíamos discutir isso. Mas como o princípio reitor do direito da civil law em matéria penal e processual penal é o princípio da legalidade. E olhe que o Código de Processo Penal, como veremos em seguida, né, estabelece, né, uma flexibilidade à legalidade quando admite interpretação analógica por princípios gerais de direito, etc. e etc. Nesse sentido. Eu acho que era... Alguém ia falar. E alguém falou aqui. Professor. Alana, isso. Deixa eu só ler aqui o chat, Alana. Jéssica Cavalcante. Mas já foi aprovado, professor, esse projeto de criar o tipo específico para o crime feminicídio? Não. Eu participarei de uma banca de doutorado dia 30 de julho agora, em que a proposta da pesquisadora é exatamente essa. Uma dogmática penal de autonomia do injusto criminal de feminicídio. Inclusive, na tese de doutorado dessa pesquisadora, que é a professora Ana Carolina Gondim, foi professora da Facisa durante 15 anos, está terminando o doutorado dela aqui na Federal. A proposta dela é que haja o crime de feminicídio, inclusive para mulheres trans, o reconhecimento na dogmática, pelo princípio da taxatividade de feminicídio para mulheres trans.
Professor, era Falando. exatamente isso que eu ia falar, Uhum. sobre o transfeminicídio. Uhum. Porque se o feminicídio ele já surgiu pensando que o crime de homicídio não estava abarcando e nem estava tutelando a vida das mulheres, Exato. Pensar no transfeminicídio que não está sendo nem debatido. Exato. Já que a Mariana falou do nosso evento, nós realizamos há 2 semanas atrás um evento para falar sobre a Marsha P. Johnson, que foi uma ativista da comunidade LGBT que foi assassinada, e esse assassinato assim, nunca foi questionado. Agora, no dia 28, no dia do orgulho LGBT, nós tivemos um caso de uma mulher trans em Recife, né, que foi ateado fogo, ela chegou à morte. Exato. E assim, como que fica quem garante que a existência dessa mulher foi ou vai ser tutelada para o Estado a ponto de que não aconteça novamente, né? Sim. Então, é exatamente isso que eu ia falar, sobre o transfeminicídio, que a gente não pode deixar de levantar essa pauta. Se Claro. o homicídio não estava sendo capaz de tutelar a vida das mulheres, que dirá das mulheres trans? Sim. Sim, perfeito, Alan. E mais ainda, não nos esqueçamos, Ian quer falar, em seguida pode falar, Ian. E não nos esqueçamos que a questão do feminicídio era uma questão normativa prevista em vários direitos na América do Sul e na América Latina, como Chile, México, tem o tipo penal de feminicídio. Na Europa, a Bélgica e outros países já tinham o tipo penal. Aqui o feminicídio chega em 2015. Faz 6 anos, pela Lei 13.104. E não chega como um tipo penal autônomo, é uma qualificadora do homicídio. Veja que os nossos progressos legislativos são insignificantes à luz das exigências, das complexidades sociais. Aí, obviamente, que o protagonismo do juiz vai se apresentar. Pode falar, Ian. Sim, Jéssica. Projeto de Lei 1568/2019, sim. Uhum. Professor, houve um evento no ano passado, me perdoe, não vou lembrar o nome, mas em que acho que foram 2 colegas minhas prepararam um artigo em que elas fizeram uma sugestão, e eu queria saber o que é que o senhor acharia disso. Em síntese, a sugestão delas é que fosse fixada na Constituição uma obrigatoriedade de se fazer uma revisão constitucional periodicamente. Por exemplo, eu acho que a sugestão delas era de 10 em 10 anos, mas isso é o menos relevante. Podia ser de 15 em 15 anos, 20 em 20 anos, não interessa. Mas nos mesmos moldes em que foi feito da primeira vez, ou seja, eliminando a necessidade daquela... Como é o nome? Aquele quórum qualificado. Sim, isso, de 3/5 e tal. Exato. Porque, como a nossa Constituição é muito grande e abarca muitas coisas, e, consequentemente, as demandas da sociedade vão mudando e acabam esbarrando na Constituição, já que ela praticamente trata de tudo, então acaba que fica uma coisa muito travada, porque tudo tem que mexer na Constituição, e é muito difícil mexer na Constituição, e o nosso Congresso já não é muito eficiente, então acaba ficando um negócio um pouco complicado. Então, a sugestão dela seria justamente, até como uma forma de se evitar esse ativismo judicial, de se fazer uma revisão constitucional periódica. O que é que o senhor acha disso? Eu penso que seria interessante para a ideia constitucional do direito e, portanto, para o modelo de Estado constitucional de direito regido pela Constituição do Estado, seria extremamente interessante uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que criasse um parágrafo ali, quando termina o artigo 5º, que tem o parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, que criasse um parágrafo ali, exatamente prevendo essa revisão constitucional a cada ano sobre o surgimento de novos direitos. Por exemplo, Rafael de Jorge coordenou um curso de doutorado na Itália, eu fui seu assistente durante 3 anos naquele curso de doutorado, na Universidade do Salento, em que uma das linhas de pesquisa, uma das linhas era evolução dos sistemas jurídicos
do doutorado, e a outra linha era reconhecimento de novos direitos. E aí, portanto, se nós tivéssemos uma previsão ali no final do artigo 5º, e isso tem que estar no artigo 5º, né? Porque, ora, se envolve garantias individuais, né? Realidades sociais que têm que ser reconhecidas como garantias individuais ou direitos fundamentais individuais, ora, devem ser reconhecidas como direitos fundamentais, puramente. Então, se tivéssemos uma PEC que criasse um parágrafo ali que dissesse que a cada 10 anos se formaria, a cada 10 anos, a Constituição se formaria uma comissão de notáveis para receber propostas de reconhecimento constitucional de novos direitos na sociedade moderna, complexa e contemporânea. Penso que é uma ideia que poderia ser trabalhada. Porque aí o legislativo ficaria obrigado, a cada 10 anos, ele ficaria obrigado a formar essa comissão de notáveis que receberia, portanto, todos esses pedidos de reconhecimento de novos direitos e seriam analisados para uma produção da norma. E aí se discutiria qual seria, e aí sim, aí o debate se abre, inequivocamente, para a ideia de qual seria o reconhecimento, a forma jurídica do reconhecimento. Normas infraconstitucionais, normas constitucionais, e aí se discute. Mas era preciso primeiro trabalhar a previsão, na minha interpretação. Nesse sentido. Mais alguém? Podemos continuar? Professor. Sim. Govido. Não sei se o senhor me escuta bem. Perfeito. Eu estou com a internet meio... Escuto sim. Professor, voltando aqui ao texto do Salah, o senhor falou ontem, já falou várias vezes, mas eu ainda não consegui entender por que o autor relaciona o que ele chama de verdade com esse termo passeidade. Uhum. E outra coisa que ainda não ficou claro para mim, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, é por que ele diz que a ciência ela é insuficiente e os métodos dela são insuficientes para declarar a verdade. Ótimas duas indagações. Obrigado. Govinda, essa é a origem do seu nome, Govinda Charan, é isso? Isso. É um nome de natureza hindu. Indiana. Que maravilha! Que maravilha! Muito bem. Massa. Vamos lá. Valeu. A primeira questão, a ideia da epistemologia da passeidade, né? Que, na verdade, o que Salah Júnior constrói no seu texto com a utilização do termo epistemologia da passeidade é um pensamento que nós chamamos de construtivismo. Aqui, Os construtivistas sustentam a ideia de que o direito trabalha sempre com o passado. Por exemplo, o direito penal. O direito penal, ele só pode intervir, nós só podemos ter uma intervenção penal, uma imputabilidade, né, quando o fato acontecido. Se nós não tivermos um acontecimento do fato, o direito penal não pode intervir. Aliás, a sua primeira pergunta me dá a oportunidade de colocar um tema aqui que envolve investigação criminal, autuação em flagrância delituosa, direito penal e processo penal, para responder a sua primeira pergunta. E vou colocar aqui para todos, que é um caso que foi estampado numa decisão judicial na comarca de Itabaiana, em Sergipe. Reflitam sobre o caso. João namora Maria. Né? João namora Maria. E certo dia, Maria chega para João, os nomes não são esses, eu não vou citar os nomes que estão nos autos do processo. Certo dia, Maria chega para João e diz: João, acabou o namoro, acabou a relação. Eu não sinto mais aquela ebulição biológica por você. Não tem mais aquela química, tal, não sei, entendeu? Acabou, João. João não aceita. João sai da casa de Maria
vai a um local na cidade de Itabaiana, em Sergipe, compra um revólver. Compra um revólver. João coloca o revólver na cintura e está voltando em direção à casa de Maria. Quando vem uma viatura policial, né, com 3 policiais na viatura, o policial copiloto que está na viatura pede para o policial piloto parar e diz: eu vou abordar aquele cidadão. Ele está num movimento estranho. O policial desce, e estava correto o policial. O policial desce e pergunta: cidadão, sim, isso tudo está nos autos. Cidadão, o senhor pode se identificar? O senhor tem um documento? Eles têm. O senhor RG, se identifica. O senhor faz o quê? Eu sou trabalhador, trabalho na empresa tal. Só não estou com a minha carteira de trabalho e tal. Tudo bem. O policial nota um volume na cintura dele. O policial, então, diz: o senhor está armado? E João diz: estou. É assim: o senhor tem porte de arma? Diz: não, não tenho porte de arma. Então, o senhor cometeu o crime. Qual o crime que João cometeu? Crime de porte ilegal de arma. Ele não tem autorização para andar armado. O policial, então, diz: vou lhe conduzir à delegacia para autuação em flagrância pelo crime de porte ilegal de arma. Ele diz: está certo. Durante o percurso até chegar à delegacia, o policial pergunta: e por que o senhor está armado, se o senhor não tem um porte? João diz: não, porque eu namorava com Maria. Maria acabou o namoro, eu fui ali no bairro tal, comprei um revólver e estava indo para a casa de Maria matar Maria. O policial diz: como é que é? Chega na delegacia, o policial narra. Constrói toda essa narrativa para o delegado de polícia. O delegado, então, né, lavra o acontecido, pergunta para João: o senhor sabe que o porte ilegal de arma é um crime, né, de menor potencial ofensivo, o senhor está sujeito ao pagamento de fiança, eu vou liberar o senhor, mas me diga uma coisa: se eu liberar o senhor, o que é que o senhor vai fazer? Diz: eu vou voltar lá, comprar outra arma e vou para a casa de Maria matar Maria. O que deve fazer o delegado? O que pode fazer o delegado? Nada. O delegado liga para o juiz e constrói toda essa narrativa. O juiz, então, diz para o delegado: só temos uma alternativa, porque se ele paga a fiança, ele disse que vai, ele confessou que vai comprar outra arma e vai para a casa de Maria matar Maria, vai. O delegado e o juiz chegam a uma ideia de que aplique o valor máximo da fiança. A lei, portanto, estabelece que o valor mínimo é um salário mínimo e o valor máximo 1.000 salários mínimos. À época, o salário mínimo era R$ 564. A fiança ficou em 56 mil e alguma coisa. Obviamente, João não podia pagar a fiança. Então, João ficou preso. Até constituir um advogado que impetrou um habeas corpus e conseguiu a liberdade de João. Mas isso levou semanas para acontecer. Ora, mesmo com a confissão de João de dizer que vai para a casa de Maria matar Maria, ele não pode ser autuado por tentativa de homicídio e nem tampouco por homicídio. Por quê? Porque o fato ainda não aconteceu. Aqui está a epistemologia da passeidade. A verdade do processo penal ela é construída somente quando o fato é acontecido, que é o que diz José Calvo Gonzalez. E que é o que diz o pensamento construtivista. Fato, a palavra fato já diz, feito. Algo foi feito, algo que já está acabado. E aí, como é algo que já está acabado, concluído, definido, aí sim, aí sai-se da esfera do direito material para a esfera do direito processual. Isso acontece em matérias administrativa, civil, do trabalho e penal. Para nós aqui, portanto, o processo penal só pode acontecer com o quê? Se houver uma tentativa de homicídio, porque ela já ocorreu, se houver o homicídio, porque já ocorreu, se houver o feminicídio, porque já ocorreu, se houver o furto, o roubo, o latrocínio, o estupro de vulnerável, porque já aconteceu. Como, Lucas, aplica medida cautelar também nesse caso? Em qual caso, Lucas? No caso de João e Maria?
Não, 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 não. Penso que não. Se vai, a expressão do pensamento de que vai cometer um crime, não penso que possa ser motivo para a aplicação de medidas cautelares de natureza pessoal, para impedir a liberdade de alguém. Mesmo porque não há investigação em curso, não há um processo em curso. Se não há uma investigação em curso, não há um processo em curso, a ideia da intervenção penal aqui é à luz de um tipo penal específico. Qual é o tipo penal específico? Porte ilegal de arma. Se eu sair da delegacia dizendo, olha, vou matar fulano de tal, hoje, o que é que o Estado pode fazer? Nada, na minha interpretação. Agora, se eu falo isso na frente de uma pessoa, vou matar fulano de tal, aí isso pode configurar um crime de ameaça do artigo 147. Aí há uma atuação em flagrância delituosa. E ele dizer que vai matar o presidente da República, o que acontece? Bom, aí o próprio Código de Processo Penal, no artigo 1º, nós vamos ver, estabelece tratamento diferente quando envolve autoridades de Estado. Nós veremos daqui a pouco no artigo 1º do Código Penal. Quando envolve determinados personagens, aí o tratamento é outro. Nós estamos falando aqui na ideia ordinária comum das relações sociais. Isabelle. Daí a comparação entre o historiador e o juiz, uma tentativa de narrar o fato acontecendo. Exato! O juiz, ele é um jurista, historiador, porque a sua decisão, a prolação da sentença penal, seja ela acusatória ou absolutória, é a narrativa de um fato da história. Qual é a história? Da história criminal, da história do direito penal. O processo penal é um momento de narrativas da memória do direito penal consumado, ou seja, dos tipos penais que estão esculpidos na parte especial do Código Penal, do artigo 121 ao 365, e na legislação extravagante, ou na legislação especial. Então, se eu pronunciar errado, me desculpe e me corrija para eu aprender a pronunciar. Govinda Charan, né? Então, Govinda, meu caro, a ideia de parceidade é essa, que o processo penal ele só pode acontecer quando a relação social se revelou conflituosa e esse conflito atingiu um bem jurídico, lesionou um bem jurídico de forma a estar tipificado numa norma como crime ou delito. Aí tem-se uma investigação, tem-se instauração de um inquérito policial, tem a conclusão do inquérito policial, tem o oferecimento da denúncia, tem o recebimento da denúncia e a instauração do processo penal. Essa foi a sua primeira pergunta. A ideia de epistemologia da parceidade. A verdade que vai aparecer no processo penal é uma verdade da parceidade, de algo acontecido, não de algo que está acontecendo ou de algo que vai acontecer, mas de algo que já aconteceu. E a segunda pergunta, agora a memória me falhou, Govinda. Você pode repetir a segunda pergunta? Sim, professor. A segunda pergunta é por que ele diz que a ciência não é capaz de explicar a verdade. Perfeito. Isso. Exato. A ciência não tem capacidade de explicar a verdade por um dado elementar, porque a verdade não é um dado posto, a verdade é uma construção. E para o direito, então, o que vai ser a verdade processual? O que vai ser a verdade processual é uma construção. Se eu não me engano, ontem mostrei para vocês. Como é que alguém fora condenado e cumpriu pena durante 7 anos sendo inocente? Então, o que é a verdade no processo penal? A verdade no processo penal é uma construção, não é um dado concreto. Ela se torna um dado concreto com a prolação da sentença, seja ela absolutória, seja ela condenatória. Certo, Ian? Já lhe passo a palavra. Não sei se eu mencionei aqui, mas penso que mencionei o caso de Evandro Lins e Silva, do advogado Evandro Lins e Silva, que vai se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado carioca Evandro Lins e Silva, que se torna ministro
né? Ou seja, defendeu alguém acusado de estupro, né? Construiu uma defesa, inocentou a pessoa, inocentou aquele jovem, e depois o jovem procura para ele e diz, não, eu sou culpado, eu violentei aquela jovem. Sim, mas agora a decisão já tinha sido tomada, a verdade do direito já havia sido construída por uma decisão judicial. O ativismo judicial constrói verdades para o direito. Uma decisão, uma prolação de sentença penal à luz de uma norma infraconstitucional da Constituição, constrói a verdade do direito. O decisionismo jurídico, como fala Diego Dukelski, que eu coloquei aí, professor da Universidade de Buenos Aires, da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, constrói a verdade do direito. Ou seja, o direito tem dois momentos de construção de verdade. Quando aparece a primeira estrutura do direito, o ordenamento jurídico, infraconstitucional, supraconstitucional, constitucional, é o primeiro momento de verdade do direito. A estrutura normativa do direito, a dogmática do direito, é o primeiro momento de verdade. E quando essa verdade é negada por uma ação humana, ela tem que ser reafirmada. Como é que ela é reafirmada? Por outro momento de verdade do direito, pela decisão judicial. Quando o juiz prolata a decisão, individualmente, monocraticamente, liminarmente ou de mérito, quando o tribunal, no colegiado, prolata a decisão, quando o tribunal superior, através da turma, da Câmara ou do plenário, prolata a decisão, reinventa a verdade do direito, agora no campo imaterial, no campo processual. É nesse sentido. A ciência não tem capacidade para organizar todas as verdades. Isso lembra o texto de Tobias Barreto, de 1880, sobre a sociologia, né? Que no século XIX, ascendia como construção científica. Um texto chamado Antivariações Sociológicas, de Tobias Barreto, em 1880, na Escola de Direito do Recife, quando ele diz, abre aspas, a sociologia é um sonho tão bonito quanto possível. Por quê? Porque ela não tem estrutura para explicar todas as complexidades da sociedade moderna. Ou seja, o direito não tem estrutura para reconhecer todas as verdades. Por quê? Porque o direito é um código binário. É sim ou não, bonito ou feio, direita ou esquerda, para dentro ou para fora. Então, como ele tem uma estrutura binária, ele não tem estrutura científica para reconhecer todas as verdades. Hoje, o direito reconhece uma verdade no campo da decisão judicial, na teoria do processo, e hoje o que é essa verdade, amanhã deixa de ser. Aqui é o caso. Um juiz monocrático tomou uma decisão condenando um trabalhador rural por uma delação premiada, que depois se mostrou que não correspondia a uma verdade. Mas levou-se 7 anos para o Supremo Tribunal Federal chegar à conclusão de que aquela decisão monocrática do juiz, que foi ratificada no tribunal colegiado por um recurso de apelação indeferido, que depois foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando chegou no STF, não. A verdade é outra, a verdade é que o trabalhador rural é inocente. Sim, mas ele cumpriu 7 anos de prisão. Por isso que a ciência é insuficiente para reconhecer todas as verdades. A ciência que ele está se referindo, a ciência, tanto a ciência sociológica quanto a ciência do direito. Por quê? Porque a estrutura científica do direito processual é binária, assim como a estrutura científica do direito material. É sim ou não? Quando alguém mata outrem ficou sem o direito à vida. E o outro continua com o direito à vida. E poderá ficar sem o direito à liberdade. Então, é esse código binário que a ciência jurídica não é suficiente para explicar. Ian? Professor, sobre o texto ainda, e bem nesse tema que o senhor falava, houve um trecho que eu fiquei um pouco confuso, não entendi muito bem o que ele quis dizer. Eu vou ler aqui rapidamente, na página 172 do total, né, e 7 daquilo que o senhor enviou. Onde ele diz aqui, a incerteza processual não tem como ser abolida por completo, uma vez que o passado não se curva diante dos mecanismos de cognição disponíveis aos homens. No entanto, para condenar, já que para absolver a verdade não entra em questão, o juiz terá que elaborar narrativamente um texto amparado em provas que foram estabelecidas ao longo do processo. O que me deixou, assim, digamos assim, com uma pulga atrás da orelha foi essa... Ian, cortou aí. O juiz terá que elaborar narrativamente...
terá que elaborar narrativamente um texto amparado em provas que foram estabelecidas ao longo do processo. Uhum. O que eu não entendi foi essa pequena observação dele aqui, já que para absolver a verdade não entra em questão. Eu não entendi o que ele quis dizer, pois assim, da mesma maneira que a acusação constrói uma narrativa sobre o fato, a defesa também constrói uma narrativa sobre o fato. Então, como é que a verdade não entra em questão para absolver? A verdade não é que ela não entra em questão como entra para condenar, porque pela estrutura do garantismo, pela estrutura processual garantista que deve haver a partir da própria Constituição, né, todo processo, em tese, deve partir da ideia de não culpabilidade daquele que está sendo acusado de ser o sujeito ativo do delito. Então, o processo não pode partir de que você é culpado. E lembremos que culpabilidade pelo sistema penal finalista não é um elemento constitutivo da teoria do delito, como já me referi, mas sim um pressuposto para a aplicação da pena. Então, todo o processo condizente a uma prolação de sentença condenatória ou absolutória, ele vai resultar na possibilidade ou não da aplicação de uma pena. Porque, por exemplo, quando a decisão penal vier a ser prolatada, possa ser que o crime esteja prescrito. Não haverá execução da pena. Mas deve haver toda uma teoria do procedimento. No que se refere às construções narrativas para a absolvição, elas são bem mais flexíveis do ponto de vista da fundamentação, da prolação da sentença. Por quê? Porque se o juiz tiver uma dúvida sequer, se o juiz tiver uma dúvida sequer, e esse deveria ser o procedimento, ele tem que absolver. Pode ter várias provas, mas as provas não são contundentes. Por exemplo, vamos lá. Está comprovado nos autos do processo, de que o sujeito, aquele que está sendo acusado de ser o sujeito ativo do delito, estava na cena do crime. Está provado no processo que tem comunicações que, antes do fato acontecido, havia cartas de ameaça daquele que está sendo acusado de ser o sujeito ativo do delito contra a vítima. Há nos autos do processo indícios, verossimilhanças de que fulano de tal é o autor da conduta, a materialidade. Sim, exato, Johann. Sim, mas não há o instrumento pelo qual a ação se concretizou e que levou à causa-morte da pessoa. Não há uma comprovação material inequívoca, de que fulano, quando estava na cena do crime, desferiu 2 projéteis contra a vítima. Não há uma prova técnica periciada que comprove, por exemplo, indícios de pólvora na mão daquele que está sendo acusado de ser o sujeito ativo do delito e que foi autuado naquele momento que o fato já havia acontecido. Ou seja, quando não há uma prova cabal, inconteste, o juiz tem uma flexibilidade para se conduzir para uma prolação da sentença penal absolutória, digamos assim, quando o tipo penal é de competência do juiz monocrático. Por quê? Porque a ideia do processo deve partir sempre do que a Constituição chama de princípio da presunção de inocência e que nós chamamos de princípio da não culpabilidade. Deve sempre partir da não culpabilidade. Se houver uma dúvida sobre a culpabilidade daquele que está sendo acusado de ser o sujeito ativo do delito, não pode haver uma aplicação da pena. Não pode haver uma aplicação da pena. Aquilo que Anselmo von Feuerbach chamou de nulla pena sine culpa. Nula é a pena sem culpabilidade. É nesse sentido. Então, há uma flexibilidade, obviamente, quando o juiz tem uma dúvida. E que aqui, em matéria processual, como Johann colocou, em dúvida pro réu. Entendi. Então, basicamente, é que mesmo que a defesa construa uma narrativa fraca, mas se a acusação também não convencer, a sentença será prolatada em favor do réu. Portanto, exatamente. A verdade não importa para absolver nesse caso. Né? Nesse caso, exatamente. Já ao contrário, para se condenar alguém,
é preciso não apenas indícios, não apenas verossimilhanças, é preciso uma prova concreta, é preciso uma prova cabal para se chegar a uma condenação. Por quê? Porque a condenação leva à legalidade da aplicação da pena, atribuída pelo próprio juiz sentenciante. Há uma diferença entre verdade sobre prolação de sentença absolutória e prolação de sentença condenatória. Diz aqui Govinda, espero ter pronunciado corretamente. Então, quando ele fala que a ciência não é capaz de explicar a verdade, ele se refere à verdade judicial, à verdade jurídica. Exatamente. A ciência não é capaz de explicar o que realmente aconteceu no fato. A ciência jurídica não tem essa capacidade. Não é capacidade, ela não tem estrutura. Ela não tem estrutura para explicar qual foi a verdade do fato. O processo penal se rege por versões argumentativas. E aí o juiz se persuade por versões argumentativas. Nós tivemos recentemente, sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, nós tivemos recentemente, quem quiser lembrar, lembre, mas eu não vou nominar, né? Algo inacreditável e que contraria exatamente o que Salah Júnior fala no seu texto, nessa parte levantada por Ian. Recentemente, no Supremo Tribunal, recentemente que eu falo cerca de 1 ano e meio atrás, 1 ano e meio aí, por aí. Nós tivemos no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal, um julgamento de habeas corpus em que estava 5-5 o placar. E, em recurso, em ação de habeas corpus, o presidente do Supremo, quando há empate, e ele vota por último, quando há empate, o voto dele é de Minerva. Significa dizer que, se há empate, a ação é de habeas corpus, a memória do Instituto do Habeas Corpus, a memória da ação do habeas corpus, informa que, em havendo empate, como, por exemplo, no Tribunal de Justiça, lá um habeas corpus analisado pelo Tribunal de Justiça por 3 desembargadores, está 1-1. Se está 1-1, o presidente que vai votar, ele só pode dar um voto. Ele só pode dar um voto. É pela concessão da liberdade. É o que diz o Instituto do Habeas Corpus. E nós tivemos um julgamento de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que estava 5-5. A presidente da corte era a ministra Carmen Lúcia. Então, quando teve o voto do 10º ministro, que ficou 5-5, todos disseram, pronto, o paciente está em liberdade. O paciente está em liberdade. O que é que Carmen Lúcia fez? Deu um voto negando a concessão de liberdade de habeas corpus. Todo mundo ficou olhando, diga assim, você. E a decisão prevaleceu. Ali criou-se uma verdade. Aliás, mais do que isso, ali criou-se um precedente perigosíssimo, um precedente de verdade em matéria de habeas corpus, que no futuro poderá ser arguído pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República, de dizer assim, epa, nessa casa aqui, olha, tem um precedente de habeas corpus que estava 5-5 e o voto do presidente, da então presidente, foi pela não concessão de habeas corpus. A ciência do direito não tem estrutura para saber de todas as verdades. E muitas vezes, quando a verdade aparece no processo penal, ela aparece como forma de poder do julgador, do Estado juiz, e não como a verdade dos fatos. Nesse sentido. Pedro Henrique. A complexidade da questão é a impossibilidade da repetição das condutas. Exato, a conduta não pode ser repetida. Se há uma coisa ridícula, são aquelas cenas de reconstituição do fato. O delegado requereu a reconstituição do fato. É mesmo? Luciano, mas tem uma estratégia. Claro que tem uma estratégia. A reconstituição do fato, ela tem uma estratégia que é construir um impacto para a formulação da verdade na acusação. É só isso.
Mas reconstituir um crime de homicídio? Como? Vai reconstituir como? Vai chamar alguém do centro espírita, né, para fazer uma mesa redonda e dizer assim: ei, volta aí, você que morreu, como é que se deu? Reconstituição de um crime de estupro. Pois temos apenas a narração dos fatos, tendo em vista que a verdade correspondente não é possível. Claro que não. A verdade real, a verdade sociológica do que aconteceu no fato delituoso, ela é irreconstituível. Ela é irreconstituível. O processo penal vai tratar de versões sobre o fato acontecido. Ian, sim. Ele fala que a verdade sobre fatos passados não é passível de experimentação como nas ciências naturais. Exatamente. Veja, nós não estamos na biologia. A biologia ela pode reconstituir. Você tem um corte aqui, certo? Você tem um corte aqui. Com fármacos, a biologia vai sarar esse corte, vai reconstituir, a pele vai se recompor e vai ficar aqui. Você pode voltar até outro corte, ou até um corte no mesmo local. Haverá uma reconstituição. No direito, essa reconstituição é versão, não é algo real. Por quê? Porque o direito tem que tomar uma decisão, porque na sociedade moderna, as complexidades das relações sociais, quando traduzidas conflituosas, elas são levadas ao direito. Lembre-se que em modelos de sociedades anteriores, elas eram levadas aonde? Elas eram levadas ao padre, não era não? Aí o padre dizia: olha, minha filha, não faça mais isso e tal, reze 20 Ave Maria, 30 Santa Maria, um Padre Nosso, não sei o que lá, bababá. Isso se resolve, minha querida. Ou então isso era levado ao príncipe, na sociedade medieval eclesiástica europeia. E aí o príncipe dizia: olha, a decisão é essa, tal, 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 tal. Agora é levado ao juiz. Na sociedade moderna, no Estado constitucional de direito, que é um direito de realização material, quando as relações sociais que são complexas se diventam conflituosas, essas complexidades serão levadas ao juiz. E o juiz tem que tomar uma decisão. O juiz não pode dizer: puta que pariu, eu não sei se eu absolvo ou se eu condeno. Cacete, e agora? Vou fazer o quê? Ele não pode fazer esse juízo. Ele tem que tomar uma decisão. E a decisão será em relação à versão dos fatos, não ao fato. O juiz está adstrito ao que a acusação constrói como verdade e ao que a defesa constrói como verdade, destruindo a verdade da acusação. Obviamente que nesse meio termo, como nós vimos antes, tem produção de prova, tem dialética, tem uma série de elementos que contribuirão, portanto, nesse sentido. Mais alguém para a gente prosseguir? Então, vamos lá. Vamos, portanto, ao Código de Processo Penal. Maria Fernanda. Por isso que Salah fala sobre os rastros para... Exato, porque são rastros. Os rastros para a busca da verdade. Pois não existem referências concretas sobre o passado. Não existem referências concretas. Olha, quantas vezes nós já não vimos no processo penal, né? A própria testemunha, né, dizer para o policial: olha, eu estava aqui na cena do crime, ele chegou assim, deu 2 tiros, não sei o que aconteceu, isso e tal. O policial: tá, então, vamos levar isso, vai ser ouvido no inquérito. Quantas vezes, já no Ministério Público, quando o Ministério Público vai arrolar as testemunhas, a testemunha dizer alguma coisa, e quando chega em juízo, que o advogado de defesa começa a fazer perguntas, aparece outra perspectiva de verdade. Eu vou fazer uma sugestão que ela pode parecer um bocado pesada. Mas quem ainda não assistiu, assista esse filme que está na Netflix, Os 7 de Chicago. E observe o que é o processo. E veja qual é a atuação do juiz. E qual é a verdade que se procura construir ali? Entre acusação e defesa
com o olhar do juiz. E o que realmente aconteceu de verdade? Não se sabe. Não se sabe o que aconteceu. Mas o judiciário tem que tomar uma decisão. Por quê? Porque a complexidade da sociedade moderna foi levada a ele. E o juiz se tornou o personagem legitimado na democracia material a solucionar essas problemáticas. Não é mais o padre, não é mais o príncipe, é o juiz, do ponto de vista material. Ele tem que tomar uma decisão. O Estado juiz tem que dar uma resposta à sociedade sobre os problemas que ela própria, a sociedade, cria. Porque os problemas tratados pelo juiz, como diz Tobias Barreto, os problemas que chegam ao judiciário não caíram do céu, não são divinos. Ou seja, não são as 7 pragas do Egito para o povo egípcio libertar o povo judeu depois de 400 anos de escravidão. Não! Os problemas que chegam ao judiciário são problemas que nós construímos nas nossas relações sociais e que nós, ou a sociedade, não pode resolver. É o judiciário que tem que resolver. Em 1941, o Brasil edita o Decreto-Lei 3689/41. E, portanto, nós temos um diploma de natureza processual penal, que no seu artigo 1º, portanto, vai tratar sobre a regência do Código de Processo Penal na realidade imaterial do direito brasileiro. No artigo 2º, vai tratar, portanto, sobre a vigência automática, ou seja, a validez jurídica desse diploma denominado Código de Processo Penal. E no artigo 3º, o legislador vai trazer a previsão sobre as admissibilidades interpretativas no processo penal brasileiro. Lembre-se, distinção, diferenciação entre direito penal e direito processual penal. Em direito penal, sobre matéria tipológica, portanto, sobre matéria do injusto penal, do crime ou do delito, não se admite a analogia. Ou o crime é de homicídio, ou não há argumentação sobre houve um homicídio semelhante a esse. Não houve homicídio semelhante a nada. O princípio é o princípio da legalidade estrita. Da legalidade estrita, da legalidade escrita. Esse é o princípio da legalidade. Esse é o princípio da legalidade. Então, em matéria tipológica em direito penal, não se admite analogia. Não se admite interpretação analógica. Não se admite princípios gerais de direito. Não se admite. Em matéria processual, diferentemente, para a construção dessa verdade, a partir do artigo 3º do Código de Processo Penal, nós temos as condições de admissibilidades interpretativas. Primeira delas, a interpretação extensiva em matéria processual penal, que em matéria penal não é permitido. Em matéria penal, a interpretação é restritiva. Restritiva ao que diz a taxatividade da norma tipológica. Homicídio, furto, roubo, estupro, latrocínio, etc. Mas o primeiro critério em matéria de processo penal para a construção da verdade é que o intérprete da norma, aquele da súmula de Santo Tomás de Aquino, o primeiro intérprete da norma, ele poderá utilizar de uma interpretação extensiva, à luz do que fora trazidos aos autos de processo, pela acusação e pela defesa. Ele poderá estabelecer um procedimento de aplicação analógica naquilo que vai decidir, ou para aquilo que vai decidir. Ele poderá fazer interpretações de integração analógica. Ele poderá olhar para a memória do direito daquela matéria, por exemplo, se for furto, e ele poderá olhar para a memória do direito sobre furto. Qual é a jurisprudência sobre furto do TJ da Paraíba? Qual é a jurisprudência sobre latrocínio do TJ da Paraíba? Sobre a consumação de furto, latrocínio, etc. Ele poderá olhar e estabelecer uma interpretação analógica.
no campo processual, do desenvolvimento dos atos processuais, não do tipo penal, mas do que aquilo que o Tribunal de Justiça tem como jurisprudência. Jurisprudência para aqueles tipos penais. Ele poderá, portanto, fazer uma aplicação analógica em matéria de procedimentos processuais. Diga, Ian. Professor, é possível recorrer ao processo civil em caso de lacuna ou são dois sistemas completamente separados? Não, são sistemas que têm conexões, mas você diz lacuna, pode dar um exemplo maior para eu poder... Exemplo concreto não, até porque acabei de começar a estudar processo penal, né? Mas em caso de uma dúvida sobre como proceder e que houvesse uma maneira, digamos assim, semelhante, algum procedimento semelhante no processo civil. Não, em termos de procedimento, o processo penal tem os seus procedimentos, regido pelo Código de Processo Penal, enquanto que os procedimentos da teoria do processo civil são outros. Em termos de procedimento, não. Em termos de procedimento, não. O que nós temos de conexão entre processo penal e processo civil é, por exemplo, com relação à prolação da sentença, né, que uma sentença penal prolatada lá no processo, né, ela seja como prova emprestada para o processo civil, para se conseguir, portanto, uma indenização, uma ação de indenização no processo civil. E aí a sentença condenatória ela pode servir de prova emprestada no civil, mas em termos de teoria dos procedimentos jurídicos, há uma diferenciação entre processo civil e processo penal, inclusive de momentos de atos de procedimentos, para a acusação, para a defesa e o próprio Estado juiz, no processo civil e no processo penal. O terceiro ponto é a utilização de princípios gerais de direito. E aí eu faço uma pergunta a vocês. O que são os princípios gerais de direito? Lembram do livro de Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito? Ele trata sobre os princípios gerais de direito lá. Bom, se eu não estou enganado, não me falha a memória, ele fala que são normas que têm um caráter generalíssimo, digamos assim, e que embasam a construção do ordenamento jurídico. Servem de substrato, digamos assim, para a criação de normas específicas que tratem das coisas de forma mais específica. Exato. Inclusive costumes, etc. e tal, podem representar. Isso no processo penal, há uma crítica, né, de um determinado pensamento da doutrina processual penal, da utilização, em matéria processual penal, né, de categorias de admissibilidade para interpretação por aquele que é o Estado juiz. Né? Porque não nos esqueçamos, o que está em jogo, primeiramente aqui no processo penal, é a liberdade de alguém. A liberdade de alguém numa sociedade que se funda pela liberdade. Não nos esqueçamos disso de maneira alguma. Jamais nos esqueçamos disso. Então, deixa eu ir aqui direto para a norma do processo penal. Deixa eu pegar aqui o Código de Processo Penal. Pronto, então, vamos lá. Decreto 3689, de 1941, no artigo 1º, o legislador diz exatamente aquilo que eu me referi. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, ressalvados, aqui entra aquela pergunta de Walter sobre o presidente da República, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, ressalvados, tratados e convenções e regras de direito internacional, que terão outros procedimentos, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, dos crimes conexos com os do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Ou seja, o inciso 2 do artigo 1º estabelece outro rito processual e outros procedimentos de teoria jurídica, de teoria constitucional jurídica para o campo do processo, quando quem está envolvido na questão jurídica são presidente da República, ministros de Estados e ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim como o procedimento, e nós veremos isso no estudo das justiças especiais, assim como os processos de competência da justiça militar.
ou dos processos de competência de um tribunal especial, ou os processos por crime de imprensa. Né? Então, há uma flexibilidade, ou seja, em regra, o Código de Processo Penal terá vigência em todo o território nacional para as ações cometidas, ações essas, previstas no Código Penal, na parte especial do artigo 121 a 365, e na legislação extravagante. Ele terá competência em todo o território nacional para essas condutas previstas em parte especial e legislação extravagante. Agora, quando essas condutas envolverem presidente da República, ministro de Estado, ministro do Supremo Tribunal Federal, o tratamento será um outro. Quando essas condutas tiverem a presença de competência de justiça militar, de tribunal especial, o procedimento será outro. É nesse sentido que se refere o Código no artigo 1º. No artigo 2º, o legislador colocou que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Ou seja, o Código de Processo Penal entra em vigência com a sua publicação. Não há vacatio legis. Aliás, não há e não deve haver, né? Não há e não deve haver vacatio legis para leis penais tipológicas e leis processuais penais. Ou seja, uma produção legislativa que diz que a homofobia é crime, ela tem que entrar em vigência imediatamente. Ou seja, ela tem que ter uma validez jurídica automática. Qual seria o sentido de eu publicar uma norma tipológica dizendo que tal conduta é crime, mas que só vai valer daqui 90 dias? Como é que é, Walter? Tipo uma memória das decisões judiciais? Tipo uma memória das decisões judiciais, o quê? Tranquilo. Ora, o artigo 2º diz isso. E aí vem o artigo 3º. E aí o artigo 3º, né? O artigo 3º da lei, o artigo 3º sofre reforma pela lei, eita, desculpa aí, 13.964 de 2019. E aí a lei, diga, quem foi? Com licença, que eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu entendi a aplicação imediata da lei penal, porque deve ser, mas eu não entendi essa necessidade quanto à lei processual penal. Porque, vamos supor, havia no sistema anterior um determinado prazo de 15 dias para a apresentação de alguma peça, veio o novo código e esse prazo se diminuiu para 5 dias e já era? Pegou assim... Não, estou falando da vigência do próprio diploma processual penal. Ah, sim. Você entendeu? Não, eu não poderia publicar um Código de Processo Penal dizendo, olha, esse código, o Decreto-Lei 3689 de 41, ele só... está sendo feito hoje, em julho, mas ele só terá vigência em novembro. Certo. Lembre-se que, por exemplo, o novo Código de Processo Civil. Lembra 2015, quanto tempo? Mas passou a valer em 16. Exato, teve um vacatio legis elastíssimo. Em matéria processual penal, não pode haver isso, porque haveria o cometimento de um homicídio e aí não teria um Código de Processo Penal para o quê? Para determinar o rito e os procedimentos do tratamento do crime de homicídio, porque o Código está sob um vacatio legis. Haveria um crime de estupro, e aí diz assim, não, mas tem o Código anterior. Sim, mas o Código anterior, quando é publicado o novo Código, ele revoga o anterior. Ou tem que revogar o anterior. Ora, então não haveria sentido. Em matéria penal e processual penal, realizou-se a construção da legislação, ela entra em vigência automaticamente. Obviamente, automaticamente, como diz o legislador taxativamente, sem prejuízo dos atos praticados anteriormente sobre a vigência do outro Código de Processo Penal. Não quer dizer, sim, mas o meu processo estava sendo regido pelo outro Código de Processo Penal. Não tem prejuízo nenhum. Ele vai passar a ser regido agora pelo outro, pelo próximo, o que entrou em vigência hoje, novo Código de Processo Penal. Como vai acontecer
quando entrar em vigência o que hoje é o projeto de lei 8045/2010, quando ele for votado no Senado, quando o presidente da República sancionar, no dia que sancionar, na hora que sancionar, no minuto que sancionar, entrará em vigência. E todos os atos processuais praticados à luz do decreto 3689 passarão agora a ser praticados à luz do novo Código de Processo Penal, que hoje se chama PL 8045/2010. Sem prejuízo algum do que fora praticado lá, sem o andamento daquilo. Sairá de lá naquele ponto e ingressará aqui no ponto no qual parou no código anterior. Luciano, e se houver previsões no novo Código de Processo Penal que são, em termos de procedimentos, são bem mais favoráveis ao réu, ao acusado? Ora, elas serão aplicadas no caso concreto. Se houver previsões que são, digamos, mais danosas ao acusado, elas não serão aplicadas. Porque aí, pelo menos na minha posição, aí vai gerar um debate na doutrina brasileira sobre a questão da validez da interpretação no direito material e a interpretação no direito imaterial ou no direito processual. Mas isso é um outro ponto. O artigo 3º do Código atual, do Decreto 3689, desde 2019, recebeu, portanto, uma nova redação, a redação pela Lei 13.964, de 2019. E aí diz o artigo 3º, desculpa, o artigo 3º-A. O artigo 3º do Código de Processo Penal continua com a mesma redação. O que a Lei 13.964 fez foi a criação de um artigo 3º que vai do A a F, que é a instituição, do juiz das garantias. O artigo 3º continua o mesmo. O artigo 3º diz: a lei processual penal admitirá interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito, como eu havia me referido anteriormente. Mas, e como está lá no PL 8045, Luciano? No PL 8045, deixa eu pegar aqui o texto original, diz o artigo 3º do PL 8045. O processo penal terá estrutura acusatória nos limites definidos neste Código, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação naquele momento. A redação do artigo 3º do PL 8045 é basicamente a redação do artigo 3º-A no Código de Processo Penal atual, quando o legislador da Lei 13.964 colocou assim: o processo penal terá estrutura acusatória, que significa dizer que a natureza jurídica do processo penal brasileiro, desde 2019, é acusatória. Só que, lembremos-nos que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal em caráter liminar, do ministro Fux, que suspendeu a validez jurídica do artigo 3º-A a F. Então, a doutrina brasileira está discutindo isso nos seus manuais e nos seus cursos de processo penal. O processo penal brasileiro, desde 2019, tem uma estrutura acusatória? Deveria ter, só que a norma está suspensa. A validez da norma está suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque o legislador da 13.964 colocou no artigo 3º-A que o processo penal terá estrutura acusatória, que será vedada à iniciativa do juiz na fase de investigação e que ocorrerá a sua substituição ou a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Sim, mas essa previsão não tem validez jurídica no momento, porque aguarda a decisão de mérito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, inequivocamente, esse será o futuro do processo penal brasileiro, de ter uma natureza jurídica acusatória, não inquisitiva e não inquisitivo garantista.
mas acusatória. A natureza jurídica do processo penal brasileiro, em um futuro, assim que o Supremo Tribunal Federal prolatar a decisão de mérito, será de natureza acusatória. Mas a doutrina está aí discutindo, não, mas tem lá a previsão, sim, mas não tem uma decisão de caráter liminar, sim, a decisão de caráter liminar suspende a previsão normativa, suspende. Tanto que não há juiz de garantias no direito processual brasileiro, por quê? Simplesmente porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso aguardar, portanto, a prolação da sentença de mérito pela Casa, pelo plenário da Casa, para termos, portanto. Muito bem. Bom, próximo encontro, nós partiremos dessa lei, da Lei 13.964, que institui o artigo 3º AAF no processo penal brasileiro, mesmo estando suspenso, mas trataremos aqui sobre o juiz de garantias, que tem a sua primeira previsão normativa no direito português, é uma invenção do direito português, do juiz de garantias, mas que depois se alastrou para a França, para a Itália, para a Bélgica, para outros países, e que, na América Latina, só 2 países ainda não têm o juiz de garantias como uma previsão normativa com validez jurídica. Um é o Brasil, o outro é Cuba. Os demais países do continente americano, todos têm na sua legislação, em desenvolvimento e em validez jurídica, o juiz, ou denominado juiz das garantias. Partiremos dessa, portanto, do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei 13.964, e trataremos sobre fundamentos do processo penal à luz da ideia das fontes formais e fontes materiais do direito processual penal brasileiro. Perguntas? Arthur, professor, o juiz das garantias é uma tentativa de efetivar esse caráter? Sem dúvida alguma, Arthur. Sem dúvida alguma. Não há dúvida alguma. Para além dele ter a função de observar a legalidade dos atos dos órgãos do Estado, da legalidade da prisão, por exemplo, ou das categorias de prisão, para além dele ter a função de assegurar, como diz a legislação, mas, na minha opinião, é orientar os princípios ou os direitos fundamentais, para além disso, não há dúvida de que o juiz das garantias ele aparece para, sem dúvida alguma, orientar a natureza jurídica acusatória do processo. Porque todo o trabalho, até o oferecimento da denúncia, e aí aqui está a minha crítica, eu penso que o juiz das garantias não deveria participar do oferecimento da denúncia ou queixa. O oferecimento da denúncia ou queixa já deveria ser para um outro juiz e não para o juiz das garantias. Ele não deveria participar disso, mas está lá na normativa, nós veremos isso, enfim, é uma posição nossa. Ele está, sem dúvida, para ratificar a natureza jurídica acusatória do processo penal. Professor, as aulas já estão disponíveis no YouTube? As da semana passada, sim. Todas as sextas-feiras estamos colocando lá no YouTube. Todas as sextas, no final da tarde, a aula é hospedada lá no YouTube. Ok? Então, boa tarde a todos. Espero nos vermos próxima semana. Vou fazer meus esforços para continuar vivo e encontrar com vocês virtualmente, remotamente, próxima semana. Será o próximo texto, professor, já? Sim. Próximo texto, sim, já será o próximo texto. Valeu pela lembrança. Próximo texto, o texto de Francisco Campos, o então ministro da Justiça, quando da edição do Código de Processo Penal Brasileiro. Texto de Francisco Campos, o então ministro da Justiça. Abraço a todos e todas. Professor?